Bom dia, queridos. A graça e também a paz do nosso bondoso Deus seja conosco. Amém? Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 5, um texto que a gente já expôs, mas eu quero me ater hoje apenas a um versículo. Atos capítulo 5, versículo 42, tá bom? Estamos finalizando a nossa campanha nacional de missões e o tema Sou Discípulo é um tema que veio realmente trazer à tona aquilo que eu já tinha começado no meu ministério, desde o meu primeiro curso que eu fiz. Meu trabalho de conclusão de curso foi sobre discipulado. O último curso também que eu fiz também foi o mesmo tema, sobre discipulado. E discipulado tem sido, uma temática realmente muito pertinente na minha vida e nas igrejas onde eu passo. Então eu quero, ainda claro, vamos falar muito sobre discipulado, porque discipulado é a vida inteira, mas finalizando esta campanha hoje de manhã e à noite, à noite o irmão João estará ministrando, mas hoje pela manhã eu quero concluir na nossa campanha sobre o tema. E o versículo chave, que será o nosso versículo chave, o capítulo 5, versículo 42, o último versículo do capítulo 5, que diz assim, vamos falar juntos, vamos ler juntos, 5:42, vamos lá? E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Deus e Pai, em nome de Jesus, Teu Filho, nós oramos e entregamos a Ti as nossas vidas. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para entendermos de fato o que é o discipulado e como praticá-lo. Assim Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Bom, já foi o tempo em que eu achava que discipulado se resumia a um grupo de estudos, entre os pretendentes de batismo. É isso, mas não é só isso. Porém, o discipulado é muito mais que isso. Envolve desde o evangelismo até o fim da vida nessa terra. O discipulado, ele começa no evangelismo. Quando você fala de Cristo a alguém, você está buscando pessoas para serem também seguidores de Jesus, visto que ser discípulo é ser seguidora de Jesus. Nós vemos que um grande exemplo disso são os apóstolos. No texto que nós lemos, eles estavam anunciando Cristo, e por estarem anunciando Cristo, por serem discípulos e também arrebanhando pessoas para serem discípulos também de Jesus, nós vemos que eles foram presos por causa disso, Foram ameaçados, eles foram chicoteados, e a ameaça foi de que eles não deveriam anunciar o nome de Jesus, porque senão eles voltariam para a prisão. O versículo 40 diz isso: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E agora, o que eles deveriam fazer diante desta ameaça, diante desta dificuldade? Então, o texto diz claramente que eles continuaram a fazer aquilo que eles estavam fazendo, que o Espírito de Deus estava mandando eles fazerem. Vejamos algumas verdades que envolvem o discipulado dos apóstolos
e também que deve envolver o nosso discipulado como igreja local, como igreja cristã evangélica em breves. E a primeira verdade fala quanto ao tempo, tá? Quando que a gente deve realmente discipular. O texto vai dizer, todos os dias, e mais na frente um pouquinho, não cessavam de ensinar. Entendemos que o discipulado, ele era diariamente. Vai ser difícil você fazer isso diariamente se você entender que discipulado é só você reunir um grupo, botar numa sala, numa classe e passar uma cartilha para essas pessoas. Não tem como você fazer isso diariamente. É incômodo até. Pouquíssimas pessoas teriam tempo para isso. Mas quando se fala de diariamente, quer dizer que no seu cotidiano, você diariamente, você sai para trabalhar, você sai para estudar, você tem relacionamento com alguém, seja no trabalho, seja em casa, seja na vizinhança, seja na escola. Então, diariamente, constantemente, as pessoas devem, aqueles que são discípulos de Jesus, devem discipular. Veja que a igreja, os apóstolos ensinavam a igreja na prática. Assim como eles faziam, todos também deveriam fazer. Diariamente, todos os dias. Não era só no domingo, mas diariamente. Isso é fantástico porque envolve o nosso respirar. Enquanto nós respiramos, nós estamos discipulando. Assim como você precisa respirar, você precisa discipular. E também entendemos que esse discipulado deve ser feito insistentemente, porque o texto diz que eles não cessavam. Porque Lucas faz questão de insistir de que eles não cessavam de discipular, porque eles foram ameaçados, eles tinham que parar de discipular, mas eles não cessavam. Eles não paravam, eles não desistiram. O nosso discipulado, irmãos, envolve um tempo diário e um tempo insistente, ininterrupto. Nós não temos o direito de parar de discipular. Bom, eu já discipulei os meus 2 aqui esse ano, então vou passar o resto do ano tranquilo e o resto da minha vida cristã tranquilo, porque eu já discipulei algumas pessoas. O fim do seu discipulado é o fim da sua vida. Você só tem o direito de parar de discipular quando você parar de respirar. Como discipular então diariamente e insistentemente? No convívio diário, como eu já disse. No seu convívio diário. Você não precisa mudar a sua rotina. Agora toda segunda-feira eu vou ter que pedir ao patrão 1 hora de licença para eu sair e levar um estudo para alguém lá fora. Necessariamente não. Sem necessariamente o seu patrão saber, você está trabalhando e está discipulando. Porque enquanto você trabalha e demonstra que você é um bom funcionário, você também está dando um bom exemplo e dando, então, credibilidade à sua oratória, ao seu ensino. Enquanto você trabalha, você discipula. Enquanto você, como patrão, exerce a sua liderança, você também discipula. E o seu discipulado diário, no seu cotidiano, ele vai surtir muito mais efeito do que aquele que você sai no domingo à tarde, enquanto a pessoa está assistindo o Domingão do Faustão. Não tem mais Domingão não, né? Puxa. Enquanto a pessoa está assistindo o Domingão do Faustão, você está lá, ensinando para ele com um olho na televisão e um olho no panfleto que você levou. É muito mais eficaz no seu cotidiano, porque você está se relacionando com a pessoa. Você não está mandando, senta aqui que eu vou te ensinar umas coisas espirituais, que só santo vive, igual eu. Né? Você não vai precisar fazer isso, porque você mesmo vai estar imbuído em uma conversa, em algo
natural da sua vida repassar um ensino para essa pessoa. Também criando relacionamentos. Não somente com aqueles do seu convívio normal, seja no seu trabalho, como eu já disse, lá na sua casa ou em qualquer lugar que você estiver convivendo, mas também criando ou intencionalmente criando relacionamentos. O Mark Dever vai falar que o discipulado ele pode ter duas esferas. O discipulado natural, que é aquele de uma cultura de discipulado que as pessoas naturalmente vão estar discipulando nessa conversa, né? Num café que eles estão tomando, num almoço que eles estão ali degustando, está havendo discipulado. Mas também o discipulado intencional, que é aquele discipulado onde você tem intenção. Você olha para a pessoa e diz, eu vou discipular essa pessoa, seja da igreja ou seja de fora da igreja. Você tem a intenção, você faz planos, você cria meios para você ter relacionamento com aquela pessoa, um convívio com aquela pessoa, de forma que você a discipule, fale de Cristo para ela. Mas o importante é você começar e não desistir. Os discípulos, eles começaram, foram ameaçados, castigados, mas eles não desistiram. Mesmo com muitas dificuldades, eles não desistiram. Mesmo você olhando ao redor, olha, eu estou fazendo discipulado, mas a maioria da igreja não está. É um desestímulo isso. Vou parar de fazer também. Não desista, não. Os outros que não estão fazendo é que tem que olhar para você e começar a fazer. Faça discipulado. Não desista. Este é quanto ao tempo. Mas também uma outra verdade que eu encontrei no versículo foi quanto ao público. O público do meu discipulado. Quem são as pessoas? Quem é que eu devo discipular? Primeiramente, nós vemos que o discipulado acontecia coletivamente. Coletivamente. O texto diz, no templo. No templo. Ah, pastor, porque o senhor não colocou aí o lugar? Aí não é o lugar, aí não é o público, aí é o lugar. Não, na verdade é o público. O lugar, ele apenas representa quem estava lá. Os discípulos não iriam para o templo se ninguém estivesse lá. É estratégico. Os apóstolos foram realmente discipular ali no templo porque foi uma estratégia. Era onde eles iam. Era onde os judeus iam para adorar a Deus. E então eles estrategicamente chegam lá e anunciam Jesus Cristo. Mas não foi exatamente lá onde eles foram proibidos que não fossem ensinar sobre Jesus? Exatamente. Mas eles foram. Eles foram discipular coletivamente. E isso envolve uma outra verdade que também descobri nas leituras de Mark Dever, quando ele diz que o discipulado ele acontece melhor no contexto de igreja. Não tem como um desigrejado ser discipulado, muito menos discipulador. O número de desigrejados no Brasil cresceu assustadoramente depois da pandemia, porque eles agora sabem que podem, entre aspas, cultuar a Deus só lendo e assistindo na internet e acham que isso é suficiente para suas vidas. Não precisam congregar, não precisa ter responsabilidade de dar dízimo, não precisa ter responsabilidade de ser batizado, não precisa ter responsabilidade ou prestar contas para a liderança da igreja, não precisa ter cobranças na sua vida cristã. Então, ele vive como um desigrejado. É necessário que este discipulado ocorra no contexto de igreja. Aqui mesmo, nesse exato momento, eu estou discipulando. Eu estou ensinando do púlpito. Os professores de EBD estão fazendo isso coletivamente. Os líderes de departamento estão fazendo isso coletivamente. Todas as vezes que nós reunimos crianças, adolescentes, jovens, mulheres, homens, idosos, todas as vezes que nós vamos na rádio pregar o evangelho, nós estamos fazendo isso coletivamente.
É um dos deveres da igreja, é uma das atividades da igreja. Então, quando nós queremos que vocês estejam aqui, não é porque a gente quer lotar bancos, porque quanto mais vocês lotarem os bancos, mais bancos a gente vai colocar, para mais gente encher esses bancos. Não é isso. O que a gente quer é que você seja ensinado, seja instruído na palavra. E além de existir esse discipulado coletivamente no templo, também há um alcance no discipulado individualmente, não somente coletivamente, mas individualmente, de casa em casa, diz o texto. Eles faziam isso no templo, quando estavam todos reunidos, mas faziam também de casa em casa. Faziam isso ensinando a Cristo, indo na casa das pessoas. E como que isso quer dizer que é individualmente? Porque quando você vai na casa, você alcança a família, ou pelo menos aqueles que estão lá parados, né? Aqueles que lhe dá atenção. Claro que o contexto da igreja primitiva era outro, no que diz respeito a famílias. Você vê ali, por exemplo, na casa de Pedro morava Pedro, a mulher dele, a sogra, né, e inclusive o irmão, e outros que estavam ali moravam juntos. E eles reuniam de casa em casa para ensinar a palavra, ensinar a Bíblia. Fantástico isso, né? Não era só para tomar um cafezinho, ou para conversar sobre isso ou aquilo outro, mas para alcançar individualmente as pessoas. O contato individual, ele ajuda a gente entender as pessoas, a gente sofrer como as pessoas sofrem, a gente captar as suas deficiências, as suas debilidades e como ajudá-las nas suas debilidades. Individualmente, de casa em casa. É possível a gente fazer isso nos nossos dias? Sim, é possível. É possível porque o discipulado não é o dever apenas do pastor, ou dos pastores, ou dos líderes de departamentos, mas de todos os departamentos, de todas as pessoas, de todos os crentes da igreja. Então é possível a gente fazer discipulado de casa em casa. Plenamente possível. Na verdade, é esta a esfera em que Deus quer que a gente cumpra um verdadeiro discipulado, de forma mais penetrante, de forma mais concentrada, de forma mais poderosa. O Mark Dever, ele comenta que a sua meta não é a aceitação imediata, seguida por uma explosão, mas em vez disso, uma congregação sendo reformada pela palavra de Deus. Você quer que eles caminhem na direção correta? Isto exige apacentamento paciente. Ele está falando que a gente vai encontrar dificuldades, que a gente precisa ensinar toda a igreja, toda a congregação, e para que essa reforma aconteça pela palavra de Deus. Isso é com paciência. A palavra de Deus vai surtindo os seus devidos efeitos no decorrer dos anos, quem sabe até de décadas. E ele continua: ore para que Deus o ajude a ser um modelo de ministério a outros cristãos na sua igreja, tanto por meio do seu ensino público, como pelo seu trabalho em particular com famílias e indivíduos. Trabalhe para criar uma cultura de discipulado e de acompanhamento mútuo em sua igreja, na qual os cristãos entendam que um elemento básico de seguir a Jesus é ajudar outros a seguir a Jesus, tanto por meio do evangelismo, quanto do discipulado de outros cristãos. Esse tem sido o meu grande desafio de fazer com que os irmãos abracem também o discipulado. Fazer com que vocês entendam e também pratiquem da melhor forma esse discipulado, que é também um dever seu. O pastor vai ficar sem fazer nada. Não, não vai. Ele vai ter mais trabalho ainda. Mas
vocês também vão se sentir prazerosos em realizar esse trabalho. Quais seriam então o público dessa igreja, da Igreja Cristã Evangélica de Breves? O público da igreja primitiva foi coletiva e individualmente, de casa em casa, no templo e de casa em casa. Qual é o nosso público? Como eu já disse, na IBD. A IBD, onde você traz seu filho, onde você vem, onde a sua esposa e seu esposo vêm, quando sua família vem para a igreja para estudar a palavra, está sendo discipulado coletivamente. Nos departamentos, no domingo à noite, no templo ou até fora dele, em reuniões da igreja, onde o evangelho é anunciado. Onde estiverem pessoas, nós devemos ir lá. Onde as pessoas estão, nós devemos ir lá, anunciar Jesus, anunciar Cristo, discipular, ensinar aquelas pessoas. As pessoas estão onde? Nas praças? Vamos lá, a igreja tem que estar lá, coletivamente falando. Antigamente a gente fazia muito culto nas ruas, né? As pessoas agora não param nas ruas. Mas onde elas estão? Nos hospitais? Vamos lá nos hospitais. Vamos lá onde elas estão. Vamos anunciar Jesus. Vamos alcançar esse público coletivo. E individualmente? Individualmente, o seu público é um membro da sua família. Comece na sua casa. Comece com a sua família. Faça o ensino bíblico lá na sua casa. Ensine. Ah, pastor, meu filho é pequenininho ainda, ele nem entende direito. Entende mais do que você imagina. Ele entende direitinho. Ensine ele. Ah, meu filho já é adulto demais, ele não quer saber mais, mas mesmo assim ensine. Ah, ele não para 5 minutos para me ouvir. Então use 3 minutos de ensino. Use estratégias, seja sábio, seja inteligente. Amarre ele na mesa. Como é que você amarra o filho na mesa? Dá comida para ele para. Enquanto ele está comendo, você está ensinando. E ele besta pensando que está só comendo, mas não, a palavra está entrando na cabeça dele. É esse momento que ele para? Acabamos de ouvir sobre mídia. A mídia tem sido realmente um atrapalho na vida da educação de muitos dos nossos filhos. Mas tem como você reverter isso. Tem tempo. Seu filho está vivo, né? Então vai lá, ensine. Ensine sua esposa. É dever seu ensinar. Estava pensando essa semana, rapaz, Adão deve ter ensinado errado a Eva. Porque quando a serpente chegou para Eva e disse, olha, coma desse fruto, porque não vai acontecer nada. Ela disse, não, a gente não deve comer e não deve nem tocar. Porque Deus não falou nada para Eva, Deus falou para Adão. Adão que deve ter ensinado ela, só pode ter sido. Sabe aquela coisa que o homem faz para poder evitar, olha mulher, tá vendo aquela árvore ali? Nem toque nela, viu? Um exagero. Mas é responsabilidade nossa ensinar. Comece em casa, esse é o seu maior público. O amigo, aquele seu amigo que não larga do seu pé, quer estar na sua casa todo dia, ou você na casa dele todo dia. Tá? Aquele seu colega de escola, de trabalho, ou até mesmo aquele irmão da igreja, que você às vezes vê que muitas falhas nele. Chame ele para discipulá-lo. Não precisa nem você dizer, olha, eu estou vendo muitas falhas em você, senão ele não vai aceitar, né? E ele vai falar, a primeira coisa que ele vai falar, e tu? Então ensine, trabalhe, se esforce para fazer esse trabalho individual e coletivamente. Mas nós também vemos no texto o método. Qual o método? O método era ensinar e pregar. O método usado pelos apóstolos eram estes. Primeiro a gente entende que este método era didaticamente. Era um método didático de ensinar. A palavra ensinar aí no grego é didasko, que significa exatamente isso, ensinar. Mas indica também conversar com outros a fim de instruí-los.
necessariamente, como eu já disse, não precisa você. Sente aí que eu vou te botar numa cadeira de escola e eu vou te ensinar. Eu sou o mestre e você é o aluno. Não precisa você fazer isso formalmente. Mas você, numa conversa, numa roda de conversas, em um momento que você está conversando, tomando um cafezinho, tomando um chá, tomando um suco, conversando sobre outras coisas, de repente você insere o evangelho na vida daquela pessoa. Também indica, de acordo com Strong, ser um professor, dar instrução, instilar doutrina em alguém, explicar ou expor algo. Você explicar Cristo para essa pessoa, você instilar doutrina nessa pessoa. Porque, querendo ou não, tudo que você fala é doutrinário, ou má ou boa. Além de didaticamente, o método didático do ensino, eu acredito muito no poder do ensino, porque é o ensino que transforma vidas. Disse outra vez aqui, que até o mundo, até o diabo acredita no ensino. Tanto que ele mandou proibir que eles pregassem, que eles ensinassem. Porque eles sabiam que o ensino iria causar uma revolução espiritual naquela cidade, como de fato causou. Além disso, o método é evangelístico, porque a palavra pregar aí, que está aí no versículo, quando ele diz, não cessavam de ensinar e de pregar, indica evangelizo, a palavra grega é esta aí, ou seja, trazer boas notícias, boas novas. Então os apóstolos, eles faziam isso no templo e de casa em casa, para trazer a boa nova, a boa notícia de que Jesus era o Messias. E que esta boa notícia era com o fim de salvar aquelas pessoas. Hoje a igreja, ela tenta adotar muitos métodos, quando ela se sente fraca, eu vi tristes relatos há algumas semanas do grupo de pastores da nossa denominação, dizendo que alguns têm deixado a igreja por falta de sustento. As igrejas estão minguando, tem igrejas prestes a fechar portas. E às vezes a gente, no desespero, como líder, a gente quer inventar coisas para poder atrair pessoas. Mas na insistência, na perseverança, a gente tem que usar desses métodos bíblicos, irmãos. Eu sei que o que vai sustentar vocês aqui não é uma firula que a gente fizer, uma piada que a gente contar, um estratagema que a gente fizer, uma armadilha que a gente elaborar para poder lhe fisgar. Eu percebo que tem pobres no nosso público, então eu falo que vocês vão ficar ricos. Se eu percebo que tem doentes no nosso público, então eu falo que vocês vão ficar curados. Se eu percebo que tem feios no nosso meio, eu digo que vocês vão ficar bonitos. Então, abraçar ou tentar laçá-los de acordo com a necessidade de vocês. Tem gente triste, então eu vou alegrar, vou fazer um culto alegre. Esse culto está muito triste, pastor, tem que alegrar mais. Bota aí um dance, um negócio para agitar os irmãozinhos aí. Os idosos, precisam de agitar, de jogar esse reumatismo dele fora e pular e dançar. Os jovens estão muito acomodados. Eu fui num culto de jovens que não tinha instrumento nenhum. E eu fiquei pensando, puxa, o jovem gosta de bateria, de guitarra, de metal. E aí não tem instrumento nenhum, que culto triste. Aí eu me corrigi. Culto não é para mim, culto é para Deus. A palavra de Deus foi ensinada lá. A palavra de Deus foi ensinada.
E às vezes a gente quer todas as parafernálias, que o negócio só funciona, o ensino só vai ser eficaz se a gente tiver computador, slide, se a gente tiver recursos didáticos, que são importantes para cada faixa etária, mas isso não é o fundamental. O fundamental é que a gente tenha, use do método de ensino, do método de evangelismo, do método de pregação. Séculos antes, Jeremias profetizou uma palavra vinda de Deus, que dizia assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Essa profecia se cumpriu e está se cumprindo. Jeremias profetizou isso aqui séculos antes, no período do exílio, e ele falou sobre a aliança que Deus faria, aliança perpétua em Cristo Jesus, do descendente de Davi, em que chegaria o dia que não precisaria mais ensinar ninguém, porque todos já estavam ensinados. Jerusalém ficou saturada do Evangelho, irmãos. Todos, os próprios líderes judeus falaram: vocês encheram a cidade dessa doutrina. Esse é o meu sonho. Esse deve ser o sonho dessa igreja. Saturar. Está se cumprindo ainda, porque mundialmente ainda isso está longe. Ainda precisa, né? Ainda precisamos ensinar, para que chegue o dia, não precisa mais ensinar, porque todos já foram ensinados. O Evangelho já alcançou a todos. Você já avaliou o ensino e a pregação nesta igreja? Qual avaliação você faz do ensino nesta igreja? Qual avaliação você faz das pregações nesta igreja? Qual? Você tem aprendido alguma coisa substancial aqui? Você tem aprendido alguma coisa de verdade? Alguma coisa onde você tem se aprofundado? Onde você sai do culto e diga: rapaz, que bênção, fui nutrido, fui alimentado, fui enriquecido, não só de conhecimento, mas de vida. Cobre isso dos seus mestres, dos seus pastores, dos seus pregadores. Você tem ensinado, você que ensina, você que é professor de crianças, principalmente, porque começa lá, não é? E eu tenho exigido, quase que exigido, que os nossos líderes estudem mais profundamente a palavra de Deus. Não necessariamente no IBN, preferencialmente, mas não necessariamente. Estudem, se aprofundem, porque vocês vão ficar para trás, se vocês não se aprofundarem na Bíblia, vão ficar para trás. Depois não reclame se Deus tirar você dali, não é eu que vou tirar, Deus vai tirar você dali, daquela influência. Você está ensinando um jovem, um adolescente, uma criança, ou mesmo uma mulher, um homem, e aí na classe lá, o aluno te dobra, né? Ele te vence no argumento. Então você, como líder, como mestre, como pregador, tem ensinado coisas substanciais, tem dado pastos verdes para as pessoas? Você se preocupa com isso? Ou qualquer coisa ali, tá bom, né? Você tem evangelizado alguém? Como membro dessa igreja, como congregado dessa igreja, como crente desta igreja, você tem também repassado para alguém o Evangelho de Jesus Cristo? E também, em quarto lugar, uma outra e última lição que nós temos é de que existe um conteúdo a ser ensinado, a ser evangelizado, a ser pregado. Existe um conteúdo. Nós não podemos chegar até as pessoas e passar qualquer conteúdo.
Nós não temos que simplesmente falar da bênção que nós recebemos. É importante isso para concentrar o seu evangelismo. Mas isso não é o seu conteúdo. Qual é o conteúdo? O conteúdo é simples e poderoso ao mesmo tempo. Jesus, o Cristo. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Jesus era comum naquela época, o nome Jesus era comum naquela época, era a transliteração do nome Josué em hebraico, ou do aramaico, que também é o hebraico. Que na transliteração para o grego era Jesus. E significava Jeová salva, ou Javé salva, ou Javé é a salvação. Mas aquele nome era comum porque era encontrado por ali. Inclusive, algumas traduções vai chamar Barrabás de Jesus Barrabás. E outros Jesus existiam. Mas o Cristo não é um sobrenome igual algumas pessoas pensam. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o título de Jesus. O título de Messias. Que também a palavra Cristo vem do grego, que significa Messias, ungido de Deus. Aquele que recebeu a unção de Deus para cumprir a missão de salvar o povo eleito. Então, se você tem evangelizado alguém, se você tem que discipular alguém, você não vai falar que a igreja lá é bacana. Isso é secundário. Fala que é bacana. Você não vai falar lá que o pastor é legal. Isso é secundário. Fale que o pastor é legal, mas isso é de menos importância. Você vai falar que lá a comunhão, os irmãos são assim, os irmãos atendem a gente bem, né? Os irmãos olham para a gente no olho e desejam que a gente volte lá. Amém, fale isso, mas isso é secundário. Tudo isso são efeitos do que Cristo está fazendo. Mas o conteúdo principal, se a pessoa tivesse apenas 5 minutos de vida e ela fosse morrer, o que você diria para ela? Seria aquilo de mais importância. Então, o que tem de mais crucial, de maior importância, para você passar para essa pessoa, é Jesus. Jesus. Mas para você ensinar Jesus para as pessoas, você primeiro precisa entender Jesus, conhecer Jesus. Você mesmo precisa conhecer Jesus. Pastor, eu já conheço. Amém. Graças a Deus por isso. Mas só que Jesus, eu quero dizer para você, que Jesus é infindável, é infinito. Você pode conhecê-lo hoje, amanhã, depois de amanhã, e continuar conhecendo Ele eternamente, porque Ele é infinito. Nunca deixe de conhecer Jesus. E um comentarista ele vai dizer que não há questão mais importante do que a que Jesus fez a seus discípulos em Mateus 16:15, quando ele diz: quem dizeis que eu sou? Nenhuma questão foi mais intensamente debatida, completa e parcialmente mal entendida, ignorada com grande risco e respondida corretamente com grande benefício do que essa. A resposta correta para essa pergunta é, em alguns aspectos, simples o bastante para salvar uma criança, mas também complexa o bastante para manter os teólogos ocupados por toda a eternidade. Se a vida eterna é conhecer a Jesus Cristo, então não podemos nos dar o luxo de sermos ignorantes sobre aquele que é o mais distinguido entre 10.000.
Cantares 5:10. Não podemos ser ignorantes sobre aquele que é o mais distinguido entre 10.000. Jesus precisa ser conhecido, irmãos. Estamos no IBN estudando sobre Cristologia. Fantástico, né? Conhecer sobre Jesus. No decorrer dos séculos, muitas pessoas têm tentado deturpar a pessoa e a obra de Jesus. E nos nossos dias, eu diria que muitas pessoas têm tentado ensinar também outras coisas a respeito de Jesus para que as pessoas não foquem no Jesus Salvador. Tem o Jesus da autoajuda, tem o Jesus da prosperidade, tem o Jesus curador, curandeiro, tem o Jesus que é um amigão, tem Jesus que é o solidário, tem o Jesus que é do MST, tem o Jesus que é da missão integral, que ajuda socialmente as pessoas. Então as pessoas têm anunciado um Jesus para cada classe, para cada necessidade das pessoas, e não têm anunciado um Jesus que salva a alma, que salva pecador, que perdoa pecados. E nós precisamos conhecer esse Jesus para podermos anunciá-lo. E eu fiz um exercício lá, e eu tenho dito isso também para alguns irmãos, de você trazer à sua memória atributos e pensamentos a respeito de Jesus. Pensamentos bíblicos de preferência, né? Então, com cada letra do alfabeto, você falar algo a respeito de Jesus. E normalmente quando a gente começa com A, Jesus é amor, isso aí está em todo lugar, né? Isso aí é o mais fácil que vem na nossa mente. E B? Bondade. E C? Paz, cuidado, Criador. Ele é Criador também. O que mais? Vai ficando mais difícil, né? Quando a gente chega no W, no X, então, aí que o negócio complica. Mas tem, irmãos. Faça esse exercício em casa, quando você chegar em casa, né? Pense nos atributos de Jesus. Procure na Bíblia atributos e adjetivos que estão na palavra de Deus. Para cada letra do alfabeto, comece assim. Pelo menos um para cada letra do alfabeto, tá bom? E aí você vai pesquisar sobre aqueles adjetivos. Um professor de teologia bíblica, num curso superior, nos fez pesquisar palavras assim. Mas que coisa chula, fraca. Não, meus irmãos, é profundo isso. Você buscar adjetivos de uma pessoa que tem milhares, que tem os mais excelentes adjetivos que você possa encontrar. Quero concluir com as considerações finais, dizendo que quanto tempo você tem dedicado ao discipulado? Quanto tempo da sua vida, de 24 horas, você tem dedicado ao discipulado? Discipule um pouco mais. Pastor, você nem ouviu minha resposta, mas discipule um pouco mais. Eu sei que é pouco. Porque a gente não está vendo um reboliço na cidade aí de pessoas discipuladas, quer dizer que a gente está discipulando pouco. Vamos discipular mais. Lá onde você está, no hospital, na escola, na rua, na Paz de Carvalho, na Avenida Rio Branco, onde você chegar. Qual a maneira mais adequada e eficaz para você discipular alguém? Qual a maneira mais adequada e eficaz de você discipular alguém? Nós ouvimos aqui sobre o ensino, o evangelismo, a pregação da palavra. Quem deve discipular? Apenas os líderes ou cada discípulo? Essa eu queria uma resposta verbal. Quem?
Só os líderes ou cada discípulo? Número 1, só os líderes. Número 2, cada discípulo. 1 ou 2? 2. Cuidado quando você faz assim, alguma coisa que você vai me interpretar mal. Qual o assunto principal de suas conversas, de suas reuniões, do seu ensino? Você realmente acredita no poder do ensino? Então ensine.